Levantamento terra sumô. Gente, pra mim o levantamento terra sumô é um dos melhores construtores de glúteo, para deixar aquele volume no bumbum, bumbumzinho torneado. Todos os meus treinos e os treinos das minhas alunas com ênfase em glúteo, a gente coloca o levantamento terra sumô ou alguma variação de agachamento sumô. Não pode faltar. Se você ainda não sabe realizar esse exercício, sente desconforto na lombar, não sabe aonde segurar, que tamanho de barra usar, eu vou te ensinar isso hoje. Eu vou te passar um passo a passo assim desenhado de como você deve realizar esse exercício para ativar ao máximo o seu bumbum e sentir uma diferença aí muito grande nos seus resultados. Então vem junto comigo e bora aprender a realizar esse exercício aqui da forma correta. A primeira coisa, gente, é o tamanho da barra. As variações do terra, você precisa usar a barra mais longa, tá? Se você não tem a barra longa, pelo menos a barra média, que ela é um pouquinho menor do que essa. Mas se você for fazer com essa barrinha aqui, ó, essas barras prontas, não dá certo. Essa barra não foi projetada para fazer nenhum tipo de levantamento terra, porque ela é muito pequena, olha o tamanho dessa anilha aqui. Então não fica confortável para realizar o movimento, você vai acabar fazendo mais um agachamento com barra, que não existe, do que um levantamento terra, porque já o nome já diz tudo, né? Levantamento terra. Então você vai levantar a barra do chão. As anilhas, elas precisam encostar no chão durante o movimento. Então a gente precisa usar uma barra maior para ter um controle melhor desse movimento. E a anilha que você for utilizar, ela também precisa ser uma anilha um pouco maior. Tem academia que tem aquela anilha muito grande, né? E aí você vai realizar o exercício e o seu quadril nem consegue flexionar tanto, né? Ele fica aqui em cima. Então o ideal é que você use uma anilha menor. Essa aqui, ela é uma anilha de 10 kg, mas ela tem um tamanho médio. E aí eu consigo ter uma boa amplitude de movimento mesmo usando essa anilha. Algumas academias, as anilhas são muito pequenas e aí você precisa colocar um step para não agachar tanto lá embaixo. Se você tiver uma anilha que tenha um bom tamanho, que não seja uma anilha grande demais e nem que seja pequena demais, não precisa colocar step aqui embaixo. Tá bom? O step você pode utilizar se você tem muita dificuldade mesmo de realizar um movimento, tá ali iniciando e aí você não consegue colocar carga, não consegue colocar nada, então você vai colocar o step para apoiar a barra, que aí você vai ter uma altura legal para aprender os princípios do movimento, tá? Para depois você adicionar uma carga. Então o step para isso, para quem tá iniciando, é legal. Agora para quem já consegue realizar e dominar o movimento, não tem necessidade, tá? Usa mesmo só a anilha que já vai ficar ok. Antes de iniciar o movimento aqui, você já precisa deixar os seus pés ajustados. A sua pegada também já precisa ficar ajustada, porque é um movimento que ele inicia de baixo para cima. Muita gente erra nisso. Já vem aqui, já puxa a barra do chão e já quer começar o exercício aqui de cima para baixo, né? Abrindo os pés e é totalmente desconfortável, gente. Não dá para começar o exercício desse jeito. Primeira coisa é achar o posicionamento ideal dos pés. No levantamento terra sumô, os pés eles ficam mais abertos que a largura dos seus ombros. Meus pés aqui, ó, estão na largura dos ombros. E aí eu vou dar um passo a mais para achar esse posicionamento ideal. Então, você vai abrir um pouquinho mais seu pé. Largura dos ombros, deu um passo a mais, já achou o posicionamento correto para fazer o levantamento terra sumô. A ponta do pé, gente, não pode ficar apontada para frente. Por quê? Deixa eu chegar aqui para frente para vocês conseguirem identificar melhor. Se você deixar a ponta do seu pé apontada para frente, na hora que você for realizar o agachamento sumô, a tendência é você agachar com o joelho para dentro. Isso não pode acontecer. Você precisa, ó, girar a ponta do seu pé para fora, porque quando a gente for agachar, o nosso joelho ele vai em direção ali à ponta do nosso pé. Como é um sumô, um levantamento terra sumô, essa abertura ela precisa acontecer. Então você precisa agachar, né, descer com o joelho direcionado ó, lá para a pontinha do seu pé. Você precisa abrir. Então a gente vai trabalhar bem os nossos adutores também na hora de realizar esse exercício, por conta desse distanciamento, né? Então eles vão alongar bem e vai trabalhar muito o bumbum durante o movimento também. Achou aqui? Posicionamento ideal dos pés. Gira a ponta dos pés levemente lá para fora. Outra coisa que vocês erram bastante é na hora de segurar aqui na barra. Vai pegar na barra e faz uma pegada aberta. Fica totalmente desconfortável. Gente, olha aqui.
vou retirar a barra aqui do chão. E aí, na hora que eu for agachar, o meu braço vai ficar pegando no joelho. E isso é muito desconfortável para realizar o movimento, porque você vai fazer uma força tão grande aqui com a lombar para conseguir encostar essas anilhas lá embaixo, e o movimento vai ficar super desconfortável. Então pensa comigo, se os meus pés estão abertos, a minha pegada não pode ser aberta. A pegada vai ser sempre fechada. E existem duas formas de segurar na barra. Pode segurar com a palma da sua mão voltada para dentro, pegada pronada, ou uma pegada pronada e a outra supinada. Essa pegada aqui invertida, para mim, ela é mais confortável para realizar o movimento, principalmente para quem está iniciando o exercício. Agora, se você for avançada aí, essa pegadinha fica melhor para realizar usando o strap, que é aquela fita que você coloca no braço, enrola na barra para realizar o movimento. Mas não fica dependente dele não, deixa para você utilizar só quando as cargas estiverem bem elevadas para realizar o movimento, tá? Mas quem não utiliza strap e ainda não tá pegando tanta carga assim no levantamento terra, pode fazer a pegada invertida, que fica mais confortável para você ter uma estabilidade ali na hora de segurar a barra. Outro erro que acontece é na hora de retirar a barra aqui do chão, você deixar a barra puxar o seu ombro para baixo. Isso não pode acontecer, você precisa deixar o seu peitoral mais aberto. Não é encaixar as escápulas e ficar aqui travado o tempo todo, porque isso não tem como. É normal que a barra puxe um pouquinho os seus ombros para baixo, tá? Isso é normal se acontecer, mas você não vai deixar ela despencar com o seu ombro. Deixa ele mais firme, mais encaixado aqui para você realizar o movimento. Então pensa sempre isso antes de iniciar o exercício. Você já precisa sair daqui, dessa fase de baixo, com tudo isso encaixado para iniciar o movimento. Um ponto importante também é o abdômen, tá, gente? Como é um exercício livre, exige bastante da região abdominal e da nossa lombar. Então você precisa deixar o seu core bem ativado, o abdômen bem contraído na hora de realizar esse movimento. Você vai travar seu abdômen antes de retirar essa barra aqui do chão. Inspira o ar, trava o abdômen para você subir e iniciar o movimento. Agora, um ponto importante, a gente precisa entender que é a altura do nosso quadril, tá? Muita gente acha que no agachamento, aqui no levantamento terra sumô, você vai fazer tipo um agachamento, né? Descer lá embaixo. Não tem necessidade, tá, gente? O quadril, ele fica aqui, ó, um pouco acima da linha do joelho ou um pouquinho abaixo da linha do joelho. Não tem problema, mas você não vai agachar lá embaixo. Esse movimento de agachamento não acontece no levantamento terra sumô. Então você vai avaliar o que é mais confortável para você. Dependendo do tamanho das anilhas também, você vai conseguir manter essa amplitude aqui de movimento. É até onde essa anilha aqui me permite descer. Não dá para mim agachar mais, mas se você conseguir abaixar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Não tá errado. Mas o padrão geralmente é que o quadril fique aqui ó, um pouquinho acima da linha do nosso joelho, certo? Outro ponto importante é a inclinação do nosso tronco. Quando você vai realizar o terra sumô, o tronco ele não fica reto. Olha só, se eu segurar essa barra aqui e tentar realizar o exercício com o meu tronco reto, olha o tanto que fica desconfortável, gente. Eu acho super desconfortável realizar o agachamento dessa forma. A barra fica raspando na sua perna, vai exigir bastante da sua lombar e controle do tronco para realizar o exercício, porque ela fica ali te puxando para baixo, fica muito ruim também por conta da abertura aqui da nossa perna. Você desce, parece que tem algo travando o seu movimento. Então, por preferência, eu gosto de deixar o tronco levemente inclinado para frente, fica muito mais confortável para realizar o exercício. Então, durante o movimento, você vai ó, inclinar levemente o tronco para frente, desce até as anilhas encostarem no chão e sobe. Outra coisa que eu gosto de fazer também é deixar a minha cabeça acompanhar o movimento, porque tudo está inserido. Se eu fico forçando meu pescoço aqui para frente, a tendência é dar uma travada no movimento, então acaba que fica um pouco desconfortável. Mas se para você se sentir mais confiante de olhar para o espelho na hora de realizar o exercício, não tem problema, tá? Mas para deixar o movimento mais bonito e a cabeça acompanhar, né, o seu tronco, né, para você realmente conseguir inclinar aqui o tronco da forma correta, eu prefiro que o olhar acompanhe o movimento do meu tronco. Assim fica melhor para realizar o exercício. Então, gente, vamos lá. Pezinho aqui, ó, na largura, pezinho na largura dos ombros. Vou dar um passo a mais para abrir um pouco mais os nossos pés, afasta um pouquinho mais. Pontinha do pé levemente rotacionada para fora. Vai agachar, segura aqui no meio da barra, faz a pegada que para você é mais confortável. Contrai o abdômen, estufa esse peito
e retira a barra aqui do chão. Lembra de fazer força lá no seu calcanhar, não fica forçando a pontinha do seu pé. Ergue levemente a pontinha do seu pé e joga toda a força lá no seu calcanhar. O movimento inicial, ó, quadril vai para trás, depois flexiona o joelho, desce, desce, encostou a anilha no chão, sobe, contrai bumbum. Não é para contrair e jogar o quadril para dentro não, tá? Você só vai contrair o seu glúteo e não precisa esticar o joelho por completo também. Deixa ele levemente folgadinho, que vai ficar mais confortável para você realizar o movimento novamente. Ó, joga quadril, flexiona o joelho, encosta lá no chão e sobe. Então, gente, o levantamento terra sumô é um exercício, olha o tamanho da extensão de quadril que você faz para trás. Então isso trabalha muito bem o nosso bumbum. É um exercício assim, desafiador, difícil, e quando você consegue realizar ele controlando o movimento, sem fazer aquele movimento explosivo, pegando impulso, a barra bate no chão e você já sobe, você consegue enfatizar super bem o seu bumbum. Só esse tantinho que eu fiz aqui para explicar para vocês, eu já senti o glúteo alongar bastante na hora de explicar para vocês o movimento. Então, quando você consegue aprimorar a técnica, ajustar o posicionamento ideal na hora de realizar o exercício, pontinha do pé, já inicia o movimento com a postura alinhada, sem deixar despencar. O movimento não começa em cima, o movimento começa sempre embaixo. Você vai sentir uma diferença enorme realizando esse exercício. Se você ainda não faz, inclui nos seus treinos. Às vezes no início, quando a gente começa a fazer um exercício, a gente sente muita dificuldade. E é super normal. Esse exercício, por exemplo, ele vai exigir muito da sua lombar. Então, quando eu comecei a fazer ele, eu sentia muita dor na lombar, sentia desconforto. Mas com o tempo, você vai fortalecendo e você vai aprimorando o movimento. Você não pode desistir na primeira vez que você faz, porque é super normal isso acontecer. Faz uma vez, tá ruim. Faz outra vez, continua ruim. Só que daqui 1 mês, daqui 2, 3 meses, você começa a sentir uma evolução para realizar esse exercício. Então, não fica achando que não é possível de evoluir, que esse exercício não é para você. Tenta praticar todos os dias, assiste o vídeo, fez o exercício, ai meu Deus, parece que eu tô errando aqui. Salva o vídeo, assiste para você tentar aplicar de novo no seu treino. Eu tenho certeza que você vai sentir, gente, uma diferença absurda no seu bumbum, nos seus resultados, aplicando esse exercício aí nos seus treinos. Se você assistiu até o final, comenta aqui, levantamento terra sumô e já se inscreve no canal.